Fala galera, beleza? Estamos de volta e nós vamos dar sequência agora, no caso, O Mundo Moderno, de 1990 a 1950, beleza? Vídeo novo, vamos dar sequência, vamos lá. O homem é algo a ser superado. Quem falou isso foi Friedrich Nietzsche, olha só, né? O homem é algo a ser superado. Olha, eu concordo 100% no sentido de que se novamente, né, em sentidos transcendentais, etc., se o nosso corpo ele for uma é, é, um- uma mera condição e a gente tem um filme que chama Soul, é um filme novo que lançou da Disney, né? Você vai falar, pô, Disney, não sei o quê, poxa vida, nós estamos falando disso. Esse filme novo da Disney, ele é um Perdão, gente. Ele é um filme infantil, né? Só que ele é um filme infantil que é para adulto, vamos pensar assim, né? Pensar desse lado. E o que que acontece? Tava passando e do nada me falaram para assistir ele. Falei, pô, vou assistir. Aí eu peguei e assisti. Ele não é um filme que é como se fosse assim, ele é para criança. Ele pega as crianças, no caso, né? Ele pega a atenção delas, né? Só que questão de direção de imagem, essas coisas assim, o filme é maravilhoso, sabe? O filme é maravilhoso. Com certeza ele tem um espacinho aí em prêmios, etc. Né? O roteiro do filme é muito bem estipulado também. Eu gostei muito do roteiro do filme, né? A direção de câmera, etc. Né? Os personagens, os temas das personagens, né? Os times do filme, assim, achei o filme muito bom, sabe? Muito bom mesmo. E o filme, na verdade, ele pode ter uma concepção mais jovem, né? Mais infantil, mas na verdade ele tem um tema, a constância, o motor do filme, ele é totalmente voltado ao público, a qualquer tipo de público, principalmente o público adulto. E eu tô para dizer que ele até pega os públicos idosos, esse filme, ele funciona também. O que que acontece? Esse filme explica muita coisa no sentido que eu encho o saco de falar aqui, que é o sentido transcendental, né? E o sentido transcendental desses ideais é de que ah, é como se fosse uma explicação do como antes acontece, né? Que é o que o filme põe como pós-vida. E se a gente for pegar essa frase do Friedrich Nietzsche, né, do Nietzsche, o homem é algo a ser superado, né, se a gente fosse também até colocar uma questão social atual, poderia colocar o ser humano, né, é algo a ser superado, a gente pode dizer que aquele clichê de que o corpo é uma passagem. E tem toda uma explicação por trás, tem toda uma lógica, né, que não é uma lógica tipo apenas matemática do jeito que a gente conhece. É algo que a gente não tem noção, sabe? Assim, é algo é como se fosse a gente pegar um corpo, no sentido assim, ó, eu vou ser um pouco mais desmiuçado ainda, mais simplista ainda. É um mega exemplo simples, né? Imagina. Carl Sagan, tô citando Carl Sagan como exemplo simplista, cara. E ele é brabo mesmo, o cara é pancada. Ele cita o exemplo das quatro dimensões, né? E as quatro dimensões que ele fala é o que ele chama de cubo, tesseract, essas coisas assim, que está até presente no Interestelar. As quatro dimensões existem alguns animais, alguns seres que podem enxergar em quatro dimensões. Eu acho que a gente não consegue enxergar em quatro dimensões, a gente enxerga em 3D. Se nós seres humanos enxergamos em 3D e nós estamos, né? E os outros animais que estão, por exemplo, os insetos? Os insetos eles são milhões de vezes menores do que o ser humano, às vezes é menor do que o nosso próprio polegar, e ele anda assim, certo? Imagina uma formiga andando assim, né? A formiga muitas vezes ela enxerga só aquele horizonte. Só que ela não sabe que aquele horizonte, por exemplo, é uma cadeira, que foi construído por seres humanos, que foi cortado
por máquinas eletrônicas, máquinas mecânicas, que foi extraído aqueles componentes das profundezas da nossa terra para que o petróleo faça plástico, né? É, causando ações e reações no nosso lençol freático, né? Gerando emprego para as pessoas, né? Causando A, B e C na sociedade, essas coisas assim. A formiga muitas vezes ela não tem noção desse sistema por trás, só que ela está vivendo no 3D. Ela enxerga 2D, só que ela está no 3D. E nós, seres humanos? A gente enxerga 3D, mas será que a gente não está no 4D? Eis a questão que fica aí. E o homem, eu não estou afirmando, estou colocando questões, O, o homem é o ser, é algo a ser superado. Será que se o cara não tem uma visão transcendental das coisas, ele não pode olhar de uma maneira assim, ó, é uma fase, é uma ideia, é só um período curto? Você, quando você tinha 5 anos de idade, você lembra de alguma... Você se recorda de alguma lembrança que você tinha quando você era muito pequeno? Quantos anos você tem hoje? Quantos anos você tem hoje? E você lembra de alguma... Você se recorda de alguma memória? Quando você era bem criança mesmo? Você acabou de voltar no tempo. Só na sua memória. Né? Olha só como é que a vida é curta. Você pode se conectar, tanto como o passado, quanto os dias de hoje. Como é que você se conecta com o futuro? Planejando, escrevendo. É muito fácil você se conectar com o futuro. É muito simples mesmo, assim. Não precisa de tantas voltas. Estou me conectando com o futuro agora, por exemplo. Estou citando um exemplo palpável para que você tenha condições de usar a sua imaginação. Quanto maior a gente usa a nossa imaginação, mais capaz a gente fica. Muitas vezes o segredo das coisas está na imaginação. Às vezes nem é no conhecimento, enche o saco de falar isso. O conhecimento hoje, ele é commodity, você pode pegar quando você quiser, isso é uma beleza, isso é maravilhoso. Né? O Francis Bacon não falou, né, lá atrás, isso na Renascença e na Idade da Razão, entre 1500 e 1750, conhecimento é poder. Hoje o conhecimento está distribuído para todo mundo, sabe? Então usufrua disso com sabedoria, sabe? Usufrua disso com sabedoria. Isso é maravilhoso, sabe? E já que o conhecimento está hoje, todo mundo tem condição de estar aqui com o celular hoje, muitas coisas assim, desenvolva o hábito da sabedoria. Como que você pode utilizar isso? Como que você consegue sobreviver no espaço com isso? Né? No espaço, no seu ambiente, né? Previsões do futuro, como que você consegue ter a, a sua própria condição de prever o seu próprio futuro? Daqui 5 segundos eu vou pegar esse celular. Coloquei uma meta. 5, 4, 3, 2, 1. Meta realizada. Peguei o que eu queria. Consegui o que eu queria. Isso é uma coisa, nossa, que coisa simples, não sei o quê. Coloca isso no macro. Tente fazer. Tente fazer. Coloque isso lá na frente. Pense no longo prazo. Identifique as coisas, volte no tempo. Tenha concepções de linhas temporais. Entenda como é que é isso. Enxergue o tempo humano como se fosse uma linha do tempo, assim, uma régua, né? E depois, quando você souber de A, B e C, você aqueceu o seu corpo. Você simplesmente aqueceu sua mente. Você não precisa pensar sempre assim, em linha reta, tal. Não precisa. Vai chegar uma hora que você vai, ó, você vai quebrar tudo isso. É interessante a gente entender as regras para depois quebrá-las, essas regras. Principalmente no ramo das artes. É interessante você, nesse caso, ser rebelde nesse caso. Entenda como que as regras funcionam para que você possa quebrá-las. E você possa criar a sua própria ideia. Entendeu? O perigo é muito interessante nesse caso. Né? Isso que eu digo,
Dentro das artes, estou falando. Dentro de ideias mentais no seu conhecimento. Não estou falando para você fazer na rua atrocidades. Obviamente que não. Não seja, né? Não vai por esse lado. Estou dizendo aqui, no ramo mental, no ramo intelectual. Beleza? No ramo artístico, no ramo matemático. Beleza? Então, use a criatividade. Não tenha bloqueios, tá certo? Tudo dentro da moralidade. Vamos lá, galera. Vamos dar sequência aqui, ó. É... Muito bem, né? Então, o homem é algo a ser superado. Uma frase muito boa. Gosto bastante dessa frase do Nietzsche. Próximo. Os homens com autoconfiança veem e vencem. Perfeito, cara. Perfeito. Eu acho que é uma grande frase também, tanto quanto a primeira, quanto essa segunda aqui. Os homens com autoconfiança veem de enxergar, de olhar e vencem. Com certeza. Pode ser até algo um pouco, vamos dizer assim, uma ideia meio primária de vencer, etc. Resumindo, vivendo em uma sociedade primitiva é o que precisa, entendeu? Então, eu vou até fazer questão de ver 222 aqui, que ele tá, quais são o mapa, qual que é o mapa mental que ele colocou nisso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 222. Vamos lá. A área é a ética. A abordagem é sionismo cultural. Na vida... Opa, peraí que esse aqui é outro. Século V a.C., Sócrates, isso antes. Sócrates combina confiança e reconhecimento de sua própria tolice. Faz sentido. 1511, Erasmo de Roterdã escreve Elogio da Loucura, obra satírica para louvar o comportamento tolo. Concordo também. 1711, o poeta inglês Alexandre Pope escreve que os tolos entram correndo onde os anjos temem caminhar. Concordo também. 1843, em Tremor, Soren Kierkegaard escreve sobre fundar uma fé baseada na força do absurdo. Eu concordo plenamente, assim. Mas é muito interessante mesmo. Aqui não tem mapa mental, né, no caso. Não tem um mapa mental pra gente identificar, pra gente ver os símbolos assim, mas tudo bem. Eu achei muito interessante até a justificativa, viu? Essa justificativa eu achei bem interessante. Beleza, vamos dar sequência? Próxima frase. Toda mensagem é composta por signos. Fernand de Saussure. Toda mensagem é composta por signos. Interessante, isso cabe até uma concepção no teatro também, que uma vez o meu professor André Castellani, maravilhoso professor, um grande abraço para você, da Escola Nacional de Teatro, cara, um cara maravilhoso, assim, grande mestre, assim, com certeza, na atuação. Ele fala de que tudo que está em cena é signo. Então, se você trouxe um celular em cena, tem um significado isso. Então, ele passa, mesmo ele não tendo significado, colocado pelo ator, por você que está atuando, pela atriz, ele passa a ter um significado. Então, tudo tem um significado no meio. Tudo tem um significado no meio. Beleza? Então, só porque eu sou curioso, vai. Toda mensagem é composta por signos. Fernand de Saussure, 1857-1913. Na vida dos indivíduos e da sociedade, a linguagem é um fator de importância maior do que qualquer outro. Na vida dos indivíduos e da sociedade, a linguagem é um fator de importância maior do que qualquer outro. Faz sentido. Tem mapa... Puta, não tem mapa mental. Tudo bem. O contexto qual que é? Filosofia da linguagem, semiótica, abordagem semiótica. Platão antes, né? Platão explora a relação entre nomes e coisa. Olha só que interessante. Platão explora a relação entre nomes e coisas, né? Muito bom.
Os filósofos estoicos desenvolvem uma teoria dos signos linguísticos. O filósofo português João Poinsont escreve Tratado dos Signos. Olha só que interessante, né? É, Seus estudos fundamentaram uma nova teoria conhecida como semiótica. Essa teoria de signos foi desenvolvida por outros filósofos durante o século XX, como o filósofo russo Roman Jakobson, que resumiu a abordagem semiótica quando disse que toda mensagem é composta de sinais. Saussure afirmou que um signo é composto de duas coisas. Em primeiro lugar, um significante, que é a imagem acústica, não o som real. E não é o som real. Perdão, gente. Em primeiro lugar, um significante, entre aspas, que é uma imagem acústica, não é o som real, mas a imagem mental que temos do som. Em segundo lugar, o significado ou conceito. Aqui, Saussure abandonou uma longa tradição que diz que a linguagem trata das relações entre palavras e coisas. Ele inovou ao dizer que ambos os aspectos de um signo são mentais, nosso conceito de cão, por exemplo, e a imagem acústica do som cão. Saussure, Saussure afirma que qualquer mensagem, por exemplo, meu cão se chama Fred, é um sistema de relações entre imagens acústicas e conceitos. No entanto, Saussure afirma que a relação entre significado e significante é arbitrária. Não há nada particularmente canino, entre aspas, em relação ao som cão. Daí que a palavra pode ser tien em francês ou gou em chinês. A, a obra de Saussure sobre linguagem tornou-se a base linguística moderna e influenciou muitos filósofos e teóricos literários. Interessante, hein? Ele, no caso, não tem mapa mental, né? Mas quero saber aqui, ó, eu não lembro o que é semiótica. Preciso lembrar o que é semiótica. A gente tinha visto lá na faculdade, só que eu não lembro que era semiótica. Deixa eu dar uma olhada. É... Peraí, rapidão. Só voltando aqui bem rapidão. Cara, teve o corte, galera. Vamos dar sequência. Tô pensando aqui, ver o que é semiótica. 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 Significado. Até sugeriu aqui signos aqui, né? Vamos ver. Pierce. Teoria geral das representações que leva em conta os signos sobre todas as formas de manifestações que assumem. Enfatizando, não sei se é especialmente, a propriedade de convertibilidade recíproca entre os sistemas significantes que integram. Vamos ver aqui, ó. Se vocês conseguem enxergar, mas tem aqui um exemplo, ó. O foco não vai pegar, mas o símbolo verde acima está escrito signo. O signo, essa esfera azul também está escrito signo. E o quadrado vermelho também está escrito signo. Aí os três estão apontando com uma seta, uma, uma bola, no caso, escrito objeto. Então os três signos, de formas diferentes, estão apontando no objeto. É muito reflexivo isso também, é muito interessante. Aqui tem, ó. Semiótica, ciência que analisa todos os sistemas de comunicação presentes numa sociedade. Semiologia, análise detalhada das representações sociais definidas como sistema de significação, tendo ou não sua origem em sistemas de comunicação. Olha só que legal, bacana. Bom, beleza, deu pra gente sacar, né? Legal. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, vamos lá. Beleza, galera. Vamos dar sequência aqui. Achei legal, achei bom. Putz, tem bastante coisa. Vamos lá. Como é que nós estamos aqui de... Tá. Estamos... Pô, tem tempo, hein? Tem tempo pra caramba, tá suave. Beleza. Próximo.
A ciência em si não é ciência. Edmund Russell. A experiência em si não é ciência. Interessante, hein? Vamos só dar uma olhadinha aqui. 224. 224, acredito que tenha um mapa mental com o que ele quer dizer com isso. O que ele quer dizer? A experiência em si não é ciência. Edmund Russell, 1859-1938. Mapa mental, vamos lá. A área, no caso, é ontologia, abordagem, fenomenologia, né? E tem aqui, beleza. Vamos para a parte do mapa mental. A ciência aspira à certeza em relação ao mundo. Mas a ciência é empírica, depende da experiência. A experiência é sujeita a suposições e predisposições. Então a experiência por si não é ciência. Caraca. Carecemos inteiramente de uma ciência racional do homem e de uma continuidade humana, né? Carecemos inteiramente de uma sociedade, carecemos inteiramente de uma ciência racional do homem e da comunidade humana. É interessante, eu concordo, né? Esses sentidos de aglutinar, né? De tentativas de unir a população por um bem comum benevolente, no sentido ciência, né? Um sentido transcendental, né? Dessas coisas assim, eu acho que é super válido, sabe? Nada tem que ser fanatismo, sabe? A gente não pode partir pelo lado fanático das coisas, né? Então, eu acho isso interessante o que ele disse. Próximo, vamos lá. A intuição caminha no próprio sentido da vida. Olha só que interessante, concordo, viu? A intuição caminha no próprio sentido da vida. Imaginando que no caso, né, Henri Bergson, imaginando que cada pessoa vem para cá com os seus próprios objetivos, independente se ela racionaliza ou se ela não racionaliza, ela acaba vivendo do mesmo jeito. Às vezes ela acaba fazendo o seu objetivo e ela não consegue completar seu objetivo. Então ela tem a opção de querer correr atrás, como ela tem a opção de muitas vezes optar em achar que não é isso, ou não querer fazer, ou partir para outra coisa. Depende muito. Por isso que as coisas elas são flexíveis. As coisas elas são flexíveis. A filosofia ela é aberta. A filosofia é raciocínio. É o que está conosco, né? Muito bem, achei bastante interessante. A intuição caminha. Será que tem um mapinha mental pra gente aqui? 226. 226. Olha só, legal, legal. Ele até colocou um exemplo bacana, ó. Olha só essa imagem aqui que facilita, ó, tá vendo? O foco não vai focar. Mas ó, tá vendo aqui, ó? É a cabeça aberta com várias setas indo para várias direções. Muito interessante, legal, né? A intuição caminha no próprio sentido da vida e a gente tem um mapinha mental. Vamos lá. Há dois tipos de conhecimento. Olha só, se prepara aí, vamos lá. Mapinha mental, vamos lá. Há dois tipos de conhecimento. O conhecimento relativo, conhecer os objetos no mundo a partir de uma perspectiva particular. E nós temos o conhecimento absoluto, conhecer os objetos no mundo como elas realmente são. Olha só que bacana. Ou seja, partindo do viés do conhecimento relativo, que é o que a gente enxerga. Você em particular aí, como é que você enxerga um violão, né? Ou seja, ele é adquirido pelo uso do intelecto e da razão. Estamos distantes da coisa em si. Agora, o outro tipo de conhecimento, o conhecimento absoluto, né, que é o que as coisas realmente são. Ele é adquirido pela apreensão intuitiva
da verdade. É uma forma bem direta de conhecimento. Logo, a intuição caminha na mesma direção da vida. Olha só que bacana, né? A intuição, ela caminha na mesma direção da vida. A intuição, será que a gente pode ter uma que aqui, ó, né? Eu acho que poderia completar a setinha do lado também. Mas vamos ver assim, talvez eu tenha interpretado de um jeito. Conhecimento absoluto, conhecer os objetos no mundo como eles realmente são. O conhecimento relativo é conhecer os objetos no mundo a partir de uma perspectiva particular. Ou seja, a gente pode analisar tal coisa baseado como a gente foi criado. Se aquele objeto, aquela caixa de metal, tivesse vida, provavelmente, e ela pudesse ler sua mente, ela iria falar assim: poxa vida, esse cara está pensando algo que eu não sou. Eu me conheço, eu sei quem eu sou uma caixa de metal, só que ele não sabe quantos parafusos eu tenho, por exemplo, né? Ele está supondo que eu tenho 10 parafusos, mas na verdade eu tenho 11, sabe? Olhando por esse lado, assim, né? Ou seja, ele é adquirido pela apreensão intuitiva da verdade. É uma forma bem direta de conhecimento. Ele é adquirido pelo uso do intelecto e da razão. Estamos distantes da coisa em si. A intuição, a intuição caminha na mesma direção da vida. Olha só, né? Eu vou até ler porque é muito interessante isso, né? A obra de Henri Bergson, de 1910, A Evolução Criadora, explorou o vitalismo ou teoria da vida. Nela, Bergson queria descobrir se é possível realmente conhecer algo, não apenas conhecer sobre algo, mas sim como ele realmente é. Desde que o filósofo Immanuel Kant publicou A Crítica da Razão Pura em 1781, muitos filósofos alegaram que é impossível conhecer as coisas como elas realmente são. Isso ocorre porque Kant mostrou que podemos apenas conhecer como as coisas são quando relacionadas a nós mesmos, dado o tipo de mente que temos, mas não podemos sair de nós mesmos para alcançar uma visão absoluta das reais coisas em si mesmas no mundo. Duas formas de conhecimento. Bergson não concordava com Kant. Ele dizia que existem dois tipos diferentes de conhecimento. Conhecimento relativo, que envolve conhecer o algo a partir da nossa perspectiva única e particular, e o conhecimento absoluto, que é o que é conhecer as coisas como elas realmente são. Bergson acreditava que as duas formas de conhecimento são alcançadas por vias diferentes. O primeiro pela análise ou pelo intelecto, o segundo pela intuição. O equívoco de Kant, acreditava Bergson, é que quando ele não reconheceu toda a importância da faculdade da intuição, que nos permite aprender a singularidade de um objeto por conexão direta, nossa intuição liga-se ao que Bergson chamou de nosso elan vital, força vital, vitalismo, que interpreta o fluxo da experiência em termos de tempo em vez de espaço. Suponha que você queira conhecer uma cidade. Você poderia compilar um registro dela tirando fotografias de todas as partes, de todas as perspectivas possíveis, antes de reconstruir essa imagem para se ter uma ideia da cidade como um todo. Mas você estaria aprendendo à distância, não como a cidade viva. Se por outro lado você simplesmente passeasse pelas ruas prestando atenção, poderia adquirir um conhecimento da própria cidade, um conhecimento direto como ela realmente é. Esse conhecimento direto, para Bergson, é o conhecimento da essência da cidade. Mas como particular, mas como praticar a intuição? Trata-se de uma questão de ver o mundo em termos do nosso senso de desdobramento do tempo. Enquanto caminhamos pela cidade, temos a sensação de nosso próprio tempo interno, e também a sensação interna dos vários tempos que se desdobram na cidade que caminhamos. Como esses tempos se sobrepõem. Bergson acreditava que podemos fazer uma conexão direta com a essência da própria vida. Cara, é profundo mesmo, mano. É profundo. Mas eu realmente concordo que as coisas têm o seu próprio significado, né? As coisas têm o seu próprio, têm a sua própria condição, as coisas, né? E a gente, um exemplo da árvore. Vou citar um exemplo da árvore. A árvore tem árvore que tem 500 anos de existência. E às vezes você tem 40 anos de existência, por exemplo. Como que um cara de 40 anos vai poder julgar 100% um ser que tem 500,
sabe? Então é muito fácil, sabe? É muito fácil. É, às vezes não, entende? E às vezes o cara não está errado de analisar, porque cada um tem tem o seu objetivo, tem a sua ideia. Quanto mais aberto for, eu acho que mais próximo nós podemos estar da realidade, né? É o que o cara fala aqui, o que que é nesse caso? É a ideia de cada coisa tem o seu significado. Não é que tudo possa não estar interligado, também que possa estar interligado, mas cada coisa tem o seu significado, né? Quando a gente faz coisas que a gente gosta, por exemplo, parece que alguma coisa nos faz conectar numa outra esfera de sensações, né? Então, quando a gente vive de verdade, a gente está vivendo as coisas que a gente realmente gosta, parece que a gente vai para um outro lugar, sabe? E esse outro lugar, muitas vezes, a gente está se conectando com alguma coisa, perdão, mais sutil, né? Pode ser, pode ser o que for, sabe? Mas parece que é alguma coisa mais sutil, sabe? E quando a gente deixa de não estar se conectando muitas vezes com essas ideias mais sutis, etc., às vezes a gente pode estar perdendo, entre aspas, as oportunidades de estar de fato exercitando a nossa vida real, né? É o ácaro aqui, o ácaro tá. Entendeu, galera? Então, meu, muito legal mesmo, muito bacana, tá certo? Vamos dar sequência aqui que tem bastante coisa pra gente conversar. Então, muito legal. A intuição caminha no próprio sentido da vida, muito bom. Próximo. Somente pensamos quando confrontamos com um problema. John Dewey. John Dewey. Concordo. Somente pensamos quando confrontamos com um problema. Olha só, quando aparece essas adversidades, a gente pensa mais. Pelo menos eu parto para esse lado do pensamento, mais pensamento, né? E imediatamente a gente querer realizar o mais rápido possível, né? Eu parto para esse lado, né? Como a gente está vivendo períodos em que a gente precisa ficar mais em casa, essas coisas assim, muitas vezes certas operações elas não podem ser concretizadas. E aí a gente fica com os nossos próprios pensamentos, né? E quando a gente fica com os nossos próprios pensamentos, aí sim, aquela ideia de tentar fazer, como é que, pô, sai por aqui, sai, e gera o quê? Gera atrito nas sinapses, gera como se fosse assim, aquecer as sinapses, né? Quando a gente realiza e vence o problema, é como se fosse uma ideia de que a gente saltou, né? É como se fosse uma ideia de que, pô, a gente evoluiu, a gente passou do galho em galho, né? Muito interessante isso também, né? Quando a gente tem um processo, né? Você vê do quanto o Instagram, ele é muito útil o Instagram, se você for ver, né? Ele vincula informações muito boas e muito rápidas, né? Claro que livros, né, pessoal? Mas, né, se você acompanhar as coisas certas de que tem lá, existem muitos cliques mentais ali que vale a pena ser dito. Novamente, conhecimento hoje é commodity, você pode ter quando você quiser. Teve um cara que falou o seguinte, puxa, até perdi o raciocínio disso daqui, isso. É, como é que você evolui, entre aspas, assim, naquele setor? Muitas vezes você aprendeu demais ou muitas vezes você errou muito já, sabe? E o erro faz parte do crescimento. Claro que é mais penoso. Eu incentivo, minha opinião agora, eu acho que até agora, nesse momento, estou até reproduzindo palavras de outras pessoas muito mais experientes, de que quanto mais rápido você erra, melhor. Quanto mais rápido acontece o erro, melhor. Porque você está evoluindo e você não está pensando tanto. O pensamento, ele antecede a ação. E a ação é que vai de fato concretizar. É o que de fato vai fazer passar de fase. Não adianta ficar apenas no pensamento, tem que operar, tem que fazer, tem que agir. O pensamento antecede a ação, né? Então, haja. Se errou,
procure uma maneira mais rápida possível de você já, já passar de fase, já melhorar em seguida, sabe? Muito interessante essa frase, muito interessante mesmo. Beleza? Vamos lá, galera, vamos dar sequência, que o papo tá bom aqui. Somente pensamos quando confrontamos com o problema. John Dewey, 1859-1952. Vamos lá. A área: epistemologia. Epistemologia. Abordagem: pragmatismo. Vamos lá, mapa mental aqui. Somente pensamos quando confrontamos com o problema. Os problemas surgem porque estamos tentando aprender o sentido. Legal. Dos desafios de viver em um mundo em transformação. Muito interessante. O mundo está se transformando. O mundo se transforma, né? Pessoas muitas vezes também se transformam, só que em velocidades mais no time delas, né? Mas o mundo está em mutação, o mundo está em transformação. A filosofia trata de obter um retrato verdadeiro do mundo, mas de solucionar problemas práticos, né? Vamos lá. Os problemas, novamente, né? Os problemas surgem porque estamos tentando aprender o sentido das tradições que herdamos, né? Que no caso a filosofia não trata de obter um retrato verdadeiro do mundo, mas de solucionar. A filosofia não trata de obter um retrato verdadeiro do mundo, mas de solucionar problemas práticos. Somente pensamos quando confrontamos com problemas. Porque faz com que a gente saia da zona de conforto, né? Também. Quando a gente erra, a gente é meio que obrigado a sair da nossa zona de conforto e procurar uma solução. Criaturas em evolução. Dewey foi muito influenciado pelo pensamento evolucionista do naturalista Charles Darwin, que publicara A Origem das Espécies em 1859. Darwin descreveu os humanos como seres vivos que fazem parte do mundo natural. Como outros animais, os humanos evoluíram em resposta aos ambientes em transformação. Para Darwin, uma das implicações do pensamento de Darwin é que ele exige que pensemos sobre os seres humanos não como existência fixas criadas por Deus, mas como seres naturais. Não somos almas pertencentes a um outro mundo não material, mas organismos desenvolvidos que tentam fazer o melhor para sobreviver no mundo do qual inevitavelmente somos parte. Não solucionamos problemas filosóficos, nós os superamos. Educação não é uma questão de falar ou ouvir, mas o processo ativo e construtivo. Muito interessante também, né? Partindo do princípio daquele rapaz que eu gosto bastante, ele com certeza ele é um cara que chuta o balde de tudo, assim, né? Então, quando tinha acho que uns 14, 15 anos assim, eu gostava muito da ideia de união das coisas, unir as coisas, de algum sentido, sabe? É, unir as coisas de algum sentido, sabe? Seja qual for as vertentes que acabam criando linhas de pensamento. E, poxa vida, uma tem razão, outra parece também que tem razão e tudo mais, por que não encontrar um comum, etc. Mas esse comum, será que é o nosso, o que a gente precisa, o que nós somos, o que é o nosso conforto, ou é a nossa evolução? Enfim, a gente não sabe. Cada ser, no caso, a gente pode até saber através de alguns estudos, né? Mas vamos lá. Esse rapaz que eu gosto, assim, eu sigo ele, etc., né, eu estudo bastante ele mesmo assim, ele chuta o balde, cara. Ele chuta o balde. Chuta o balde tudo mesmo. E vale a pena estudar para entender, para a gente criar mais repertório, etc. E ao mesmo tempo a gente ter a ideia que vale a pena a gente abrir mão de tudo isso, né? O sentido do desapego, né? Olhando novamente em sentidos mais avançados, mais além.
né? Mas eu realmente acho interessante mesmo, assim, essa ideia de que essa linha evolutiva de que o nosso cérebro ele era menor e ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai criando massa, ele vai criando concepções, a gente vai ficando cada vez mais avançado, de que o nosso cérebro é fruto de tantos milhões de anos, né? Não foi por acaso estarmos aqui. Nesse caso assim, a gente pertence a uma natureza evolutiva. É muito bom isso também, se a gente for olhar por esse lado, porque a gente entende, traz a sensação de que a gente tem noção de como é que as coisas funcionam, né? Não que em outras vertentes também não, mas talvez traga mais concepções. E eu estou olhando de uma maneira mais científica, né? Um outro cara, com uma outra vertente, poderia falar que é mais fácil para ele uma visão que mais faz sentido para ele, para você ver do quanto o mundo, às vezes, o mundo inteiro é a diversidade nesse quesito, né? A diversidade de pessoas, prefiro falar assim, essa parte mais doméstica, sabe? A parte mais doméstica. Se a gente entender que cada casa, aqui no caso, é pertencente de pessoas diferentes e tudo mais, e a gente viver, no caso, respeitando o nosso vizinho, o nosso próximo, consequentemente os outros países, respeitando os outros países em volta, e a gente se vamos dizer assim, se auto gostando, a gente mantendo um senso de equilíbrio, de constância aqui, sabe? A gente começa a entender de que conflitos não são necessários, sabe? Vale a pena a gente manter e concentrar muitas vezes as nossas eh, as nossas condições de criação em coisas que realmente são boas, né? Então, aprenda um instrumento, aprenda a arte, aprenda engenharia, sabe? Aprenda a design, aprenda a construção de arquitetura, seja o que for, concentre as coisas para agregar na sociedade, não retirá-la dela, né? E aprenda com os outros, aprenda lá fora, viaje, veja as coisas como é que elas funcionam, assista muitos filmes, leia no caso livros, né? Conhecimento nesse caso, música, etc. Experimente comidas novas, gastronomia, coma comidas novas, se relacione com pessoas que você goste e por aí vai. Seja livre nesse caso, beleza? E é isso aí, galera. Respeitando o nosso próximo colega, nosso coleguinha. Olha só que legal, né? E, cara, compaixão, mano. Compaixão com os próximos, tá certo? Eu acho que é isso aí. Nesse caso, nós estamos bem. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, muito legal. Somente pensamos quando confrontamos com o problema. Também isso é importante, né, galera? Faça doações, mano. Doe. Doe para o próximo. Esteja bem primeiro com você, nesse sentido. Esteja bem, realize os seus objetivos. Que quando você estiver bem, você vai ter a energia e a condição para doar para o próximo, para ajudar o próximo. Seja uma doação qualquer, né? Mesmo quando as coisas estiverem meio tendenciosas assim para você, para o seu lado, ainda trate bem as pessoas. Procure tratar bem as pessoas, né? Que quando você estiver bem, 100%, vai ser muito natural você querer ver o outro também se realizar. Beleza? Vamos lá, galera. Próximo. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Nossa, essa frase foi... Nossa Senhora. George Santana. Tá muito bom essa parte aqui, viu, galera? Essa parte do mundo moderno aqui de 1900, 1950. Tá muito bom, viu? Nossa, eu tô gostando bastante. 232 aqui. Virgem Maria, que parte boa. Esse vídeo vai ficar bom, viu? Eu adoro quando o vídeo fica longo, galera. Eu adoro mesmo. Quando o vídeo fica bem longo é porque as coisas estão realmente bem boas. Olha só que legal. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo, né? George Santayana, 1863-1952. Contexto. Qual que é o contexto? A área. Filosofia da história. Abordagem. Naturalismo. Né? Não tem, infelizmente, mapa mental aqui, né? Mas eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Tem um trechinho pequeno aqui que eu vou dar uma lida rapidão. O progresso só é possível quando se entende o passado e se vislumbram perspectivas. O edifício ATET
em Nova York, usa padrões arquitetônicos antigos de modo inovador. Olha só que legal, mano. Sabe, isso aqui é muito legal. Em A Vida da Razão, 1905, o filósofo hispano-americano George Santayana escreveu que aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. A abordagem naturalista de Santayana indicava que o conhecimento e a crença não surgem da razão. Indicava que o conhecimento e a crença não surgem da razão, mas da interação entre a mente e o ambiente material. Não concordo também, né? Só vou repetir aqui para ficar, né, entendível mesmo. Indica que o conhecimento e a crença não surgem da razão, mas da interação entre a mente e o ambiente material. Concordo também, viu? Santana é muitas vezes citado equivocadamente como tendo dito que aqueles que não se recordam do passado estão condenados a repeti-lo, o que gera a interpretação de que devemos fazer nosso melhor para lembrar das atrocidades do passado. Mas, na verdade, Santana enfatizava o progresso. Para que o progresso seja possível, devemos não apenas lembrar das experiências passadas, mas também sermos capazes de aprender com elas, ver diferentes maneiras de fazer as coisas. A psique estrutura as novas crenças por meio das experiências, e é assim que evitamos a repetição dos erros. O progresso real, acreditava Santayana, é menos uma questão de revolução do que, do que de adaptação, de que usar o que aprendemos com o passado para construir o futuro. A civilização é cumulativa, sempre que fundamentando a partir do que aconteceu antes, da mesma forma que uma sinfonia se desenvolve nota por nota até formar um todo. Eu acho muito interessante isso, cara. É muito interessante mesmo, né? Porque com o passado a gente aprende. A gente aprende com o passado, né? É, o passado sem o passado a gente não consegue evoluir, a gente não consegue crescer, né? É, cara, eu tô louco pra ir pra esses ambientes mais papo aberto, assim, enxergar a coisa mais de cima possível. Mas vale a pena a gente ficar um pouquinho nesse quesito. Que é aqui, George San, Santayana. Pseudônimo de Jorge Agostinho Nicolás Ruiz de Santana e Borrás, foi um filósofo, Santayana e Borrás, foi um filósofo, poeta, humanista. Nascido na Espanha, foi criado e educado nos Estados Unidos, porém sempre também manteve seu passaporte espanhol. Nascimento dia 16 de dezembro de 1863, Madrid, Espanha. Falecimento no dia 26 de setembro de 1952, Roma, Itália. Era filósofo do século XX, influenciado por Platão, William James, John Dewey, Aristóteles, Baruch Spinoza. Muito interessante, viu? Interessante mesmo, eu concordo. Ele fez vários livros aqui também que eu tô vendo. The Life of Reason, The Sense of Beauty, Three Philosophical Poetry. É isso mesmo? Three Philosophical Poets. Deixa eu ver o que mais aqui, quais outros livros que ele fez. The Letters of George Santayana. Vai demorar um pouco para pegar essa, o nome do cara certinho. Scepticism and Animal Fate. Persons and Places, The Realms of Being. Legal, cara. Legal mesmo. Gostei muito desse raciocínio também. Progresso baseado também nas condições do passado, né? Para a gente vislumbrar o futuro. Muito interessante. Próxima frase. Só o sofrimento nos torna humanos. Miguel de Unamuno. Concordo, né? Concordo. Também olhando de uma maneira transcendental, concordo também. O sofrimento nos torna humanos. Para quê, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Acredite na vida. William Du Bois. Acredite na vida. Será que ele tem... É uma frase simples, né? Tá muito bom essa parte moderna. Vamos ver aqui o que ele quis dizer. Ó, tem um mapa mental aqui legal, ó.
William Du Bois, 1868 e 1963. Antes do mapa mental, ele tem uma pequena frase aqui interessante. O problema do século XX é o problema da segregação racial. É, concordo. Beleza, galera? Continuando aqui, então vamos dar sequência. Vamos lá. A gente parou então no Acredite na Vida, de William Du Bois, que é a página 234. Né, rapaz, eu tava vendo aqui também, meu, pra fazer esses vídeos assim, dá um ligeiro trabalho na hora de editar eles, no sentido de juntar os vídeos, né? Eu tô usando uma DSLR para gravar e ela é meio que pesado o arquivo e demora um pouco para renderizar. Tô pensando em mudar o formato de gravação para colocar direto no celular, que o celular não tem pausa, ele não tem interrupção de takes, né? Então eu acho que eu vou começar a utilizar isso nos próximos vídeos, né? Eu acho que pode ser uma boa, vai ser até melhor para vocês, que vai ter mais vídeos, beleza? Então vamos lá, deixa eu só ver aqui qual que é, achei. Então vamos lá. Acredite na Vida, William Du Bois, 1868 a 1963. Vamos lá, mapa mental. Acreditar na vida, beleza. Aspiramos uma vida mais ampla e mais plena. Beleza, eu acho que, né, unânime isso, né, para a grande maioria. Para alcançar isso, precisamos acreditar na possibilidade do progresso. Se perdemos essa crença, sofremos uma espécie, de morte, a existência sem desenvolvimento. Muito interessante isso. Então devemos acreditar na vida. Eu achei muito interessante isso. Eu vou até repetir esse mapa mental, porque, vamos lá, uma vida, aspiramos a uma vida mais ampla e mais plena. Para alcançar isso, precisamos acreditar na possibilidade do progresso. Se perdemos essa crença, sofremos uma espécie de morte, a existência sem desenvolvimento. Então devemos acreditar na vida. William Du Bois. Em contexto, qual que é o contexto de tudo isso, né? Ele até colocou uma foto aqui assim, uma arte, que no caso é um ser humano sentado em uma flor, né? Em um girassol, né? Vamos lá. A área qual que é? Ética. Abordagem, pragmatismo, né? Depois ele vai trazer aqui uma série de referências. Vamos lá. Perdão, gente. Um pouquinho sobre a história do William Du Bois. Du Bois se revelou uma excepcional promessa acadêmica desde jovem. Ganhou uma bolsa na Universidade Fisk e passou 2 anos na Alemanha estudando em Berlim antes de ingressar em Harvard, onde escreveu uma dissertação sobre o tráfico de escravos. Foi o primeiro afro-americano a se graduar em Harvard com um doutorado. Poxa vida. Em paralelo à carreira ativa como professor universitário e escritor, Du Bois envolveu-se no movimento dos direitos civis e na política racial. Às vezes, seu julgamento político foi posto em dúvida. Numa ocasião célebre, escreveu um ardente panegírico depois da morte do ditador soviético Joseph Stalin. De qualquer modo, Du Bois permanece uma figura importante na luta pela igualdade racial, graças ao que Martin Luther King chamou de insatisfação divina com todas as formas de justiça. Interessante mesmo esse mapa que ele fez aqui, né? Aspiramos a uma vida mais ampla e mais plena. Para alcançar isso, precisamos acreditar na possibilidade do progresso. Se perdemos essa crença, sofremos uma espécie de morte, a existência sem desenvolvimento. Então devemos acreditar na vida. Muito interessante, muito bacana. Muito legal, gente. Próximo. Próxima frase. O caminho para a felicidade está na redução organizada do trabalho. O caminho para a felicidade está na redução organizada do trabalho. Bertrand Russell. Vamos ver o que ele quis dizer com isso. 236. Vamos lá. 236. 59, 51, 42, 40,
tem um mapa mental para nós aqui, vamos lá. O caminho da felicidade, o caminho para a felicidade está na redução organizada do trabalho. Bertrand Russell, 1872 a 1970, área ética, filosofia analítica e abordagem. Vamos lá. Vamos lá, tem um mapa mental aqui. Vamos lá. Nossas atitudes diante do trabalho são irracionais. Atribuímos valores diferentes a diferentes tipos de trabalho, como também admitimos que o trabalho é bom em si mesmo. Essas atitudes levam à infelicidade. Devemos reconhecer qual trabalho é genuinamente valioso e escolher fazê-lo. Trabalhar menos aumentará a felicidade humana. Olha, sei lá, viu? O que é trabalho? Russell definiu o trabalho classificando-o em dois tipos. Primeiro, existe o trabalho que visa alterar a posição da matéria na ou perto da superfície da Terra em relação a outra matéria. Esse é o sentido mais fundamental de trabalho. Eu vou até repetir aqui. Russell definiu o trabalho classificando em dois tipos. O primeiro, existe o trabalho que visa alterar a posição da matéria na ou perto da superfície da Terra em relação a outra matéria. Esse é o sentido mais fundamental de trabalho, o de trabalho braçal. O segundo tipo é de dizer às outras pessoas para alterar a posição da matéria em relação a outra matéria. Esse segundo tipo de trabalho, disse Russell, pode estar estendido indefinidamente. Você pode ter pessoas empregadas para supervisionar pessoas que movem a matéria, ou empregar outras pessoas para supervisionar os supervisores ou dar conselhos sobre como empregar pessoas, ou ainda empregar pessoas para gerir aqueles que dão conselhos sobre como empregar pessoas e assim por diante. O primeiro tipo de trabalho, ele tende a ser desagradável e mal remunerado, enquanto o segundo tende a ser mais agradável e mais bem remunerado. Os dois tipos de trabalho definem dois tipos de trabalhadores, o operário e o supervisor, e estes, por sua vez, relacionam-se a duas classes sociais, a classe operária e a classe média. A elas, Russell acrescenta uma terceira classe, o proprietário ocioso, que evita qualquer trabalho e que depende do trabalho dos outros para manter sua ociosidade. De acordo com Russell, a história está cheia de exemplos de pessoas trabalhando duro toda a vida, sendo-lhes permitido ter apenas o suficiente para manter-se a si, a sua vida e a sua família, ao passo de que qualquer excedente que produzam é apropriado por guerreiros, sacerdotes ou classes dominantes ociosas. E esses são sempre esses beneficiados do sistema, apontou Russell, que costumam exaltar as virtudes da labuta honesta, dando lustre moral em um sistema injusto. A Grande Depressão foi a pior crise econômica do século XX para Russell. Ela realçou a necessidade de uma crítica ao capitalismo e a reavaliação da ética do trabalho. Olha, né? Um dano imenso é causado pela crença de que o trabalho é virtuoso. Faz sentido. A moralidade do trabalho é a moralidade de escravos. E o mundo moderno não precisa da escravidão. Concordo plenamente, 100%. Realmente, faz total sentido, né? É uma análise, sim, de fato, né? Que faz total sentido isso. Faz total sentido. Às vezes as pessoas elas não gostam do que estão fazendo, né? Nesse caso, fazem porque elas precisam pagar as contas, precisam poder comprar seu alimento do seu próximo dia. Então, é uma análise muito bem assertiva, concordo, de Bertrand Russell. Beleza? Vamos lá, então, vamos dar sequência aqui. Vamos lá. Vamos lá, bora lá. Muito bem, próxima frase. O amor é uma ponte do conhecimento mais pobre para o mais rico. O amor é uma ponte do conhecimento mais pobre para o mais rico. Vamos lá então, 240. Tá muito interessante, viu, esses setores aqui, viu? 240, vamos lá.
240. Sem mapa mental, no caso, a área é ética, a abordagem é fenomenologia, né? E temos uma frase aqui: a filosofia é um movimento determinado pelo amor rumo à participação na realidade essencial de todas as possibilidades. A filosofia é um movimento determinado pelo amor rumo à participação na realidade essencial de todas as possibilidades. Concordo, bem interessante. Parteira espiritual. É o amor, acreditava Max Scheler, não sei se essa é a pronúncia certa, né, que torna as coisas manifestas à experiência, tornando possível o conhecimento. Scheler escreveu que o amor é um tipo de parteira espiritual, capaz de nos puxar em direção ao conhecimento, tanto conhecimento sobre nós mesmos, quanto conhecimento sobre o mundo. É o determinante primário da ética, das possibilidades e do destino de uma pessoa. Na essência, na visão de Scheler, o ser humano não é uma coisa que pensa, como disse o filósofo Descartes no século XVII, mas um ser que ama. Interessante, poético também, né? Interessante. Próxima frase. Não tinha mapas mentais, no caso, Max Scheler é de 1874 a 1928. Quem quiser procurar a respeito, Max se escreve com M-A-X, começa com M-A-X, e o sobrenome é S-C-H-E-L-E-R. Beleza? Show. Próxima frase, vamos lá. Somente como indivíduo um homem pode se tornar filósofo. Karl Jaspers. Somente como indivíduo um homem pode se tornar filósofo. Vamos ver aqui, 241. Tá muito interessante, tá bem legal. 241, vamos lá. 241. Não tem mapa mental, beleza? Mas tem aqui a área epistemologia, abordagem existencialismo, e tem aqui uma arte aqui que são várias cabeças assim, tem uma no centro, né? O filósofo vive no reino invisível do espírito em busca da verdade. Olha só que interessante, o filósofo vive no reino invisível do espírito em busca da verdade. As ideias de seus colegas filósofos atuam como placas indicativas de trilhas potenciais para a compreensão. Poxa vida, profundo. Muito interessante mesmo. Muito legal, muito bacana. Muito bacana. Vamos lá, próximo. A vida é uma série de colisões com o futuro. A vida é uma série de colisões com o futuro. José Ortega e Gasset. 42. Vamos continuar. Temos um mapinha mental aqui, galera. Olha só que legal. A vida é uma série de colisões com o futuro. Tem várias setas assim, legal. Área ontologia, abordagem existencialismo. Mapa mental. Estamos sempre imersos em circunstâncias particulares, tais como onde vivemos, o que fazemos e coisas que supomos. Podemos aceitar ou rejeitar essas circunstâncias, imaginando novas possibilidades. Essas novas possibilidades colidem com nossas circunstâncias atuais. A vida é uma série de colisões com o futuro. Vou até reler aqui para a gente ter uma ideia. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Já é o que o cara falou aqui, né? Beleza. Estamos sempre imersos em circunstâncias particulares, tais como onde vivemos, o que fazemos e coisas que supomos. No caso, né, nossa psique, né, as nossas ideias particulares, enfim, boa. Podemos aceitar ou rejeitar essas circunstâncias, imaginando novas possibilidades. Isso é interessante também, você separar, né, sempre
o que você imagina para o mundo externo, né? Essas novas possibilidades colidem com nossas circunstâncias atuais, né? Colidem com as nossas circunstâncias atuais. A vida é uma série de colisões com o futuro. Interessante, muito bacana. Vamos lá. Vão anotando aí, galera, essas coisas que você acha legal e deixe aí nos comentários qual foi o pensador que você mais gostou, beleza? E é isso aí também. Não deixe de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos lá. A próxima frase. Antes de filosofar, é preciso confessar. Olha só que bacana. Antes de filosofar, é preciso confessar. Hajime Tanabe. Poxa vida. 242. Vamos dar uma olhada aqui. Temos mapinha mental. Deixa eu ver se temos. Temos um mapa mental. Legal. A área ética e abordagem fenomenologia. Filosofia é fazer perguntas mais profundas sobre a vida. Nossa, total, concordo plenamente. Filosofia é fazer perguntas mais profundas sobre a vida. Para isso, precisamos antes admitir que duas possibilidades, uma de um lado, outra de outro. Nossos poderes racionais são limitados. Nossos poderes racionais são limitados. E do outro lado, não sabemos as respostas. Antes de filosofar, é preciso confessar. Acho muito interessante, muito bacana. Tem uma outra frase aqui muito legal que é: para um problema pertencer à filosofia, deve haver algo inconcebível nele. Puxa vida, muito bacana, viu, esse pensador aqui. Eu concordo. Até no sentido de humildade mesmo. Porque tem gente que gosta de ficar falando, é assim, assim, assado, tudo é isso, tudo é aquilo. E, na verdade, o cara tá totalmente desregulado, sabe? E eu concordo plenamente que a gente precisa ter essa concepção de humildade de que a gente, sabe? Isso cai muito com o que falaram antes, assim, aqui atrás, né? De que muitas vezes a gente ter razão de tudo, sabe? É a certeza de que você... É uma das certezas de que tem muito que se aprender, né? Então vou até ver qual que é o nome desse cara aqui, ó. Hajime Tanabe. Filósofo. Hajime Tanabe, filósofo. Vamos lá. A câmera travou, vamos dar sequência. Vamos lá. Hajime Tanabe. Traduzido do inglês, Hajime Tanabe era um filósofo japonês da escola de Kyoto. Em 1947, tornou-se membro da Academia do Japão. Em 1950, recebeu Ordem do Mérito Cultural e, em 1957, um doutorado honorário da Universidade de Freiburg. Que bacana. Nascido no dia 3 de fevereiro de 1885, falecimento no dia 29 de abril de 1962. Autor de vários livros. Philosophy as Meta-Noetics, Classics of Philosophy in Japan e vários outros. Muito bacana mesmo. Eu vou dar uma adiantada, galera, que senão a memória da câmera vai ficar chateada aqui com a gente, aqui comigo. Então, vou dar uma sequência aqui. Depois eu vou começar a gravar com o celular, que vai ser reto, né? Não terá cortes e vai ser bem simples subir os vídeos no YouTube, beleza? Vamos lá então, rapaziada, vamos dar sequência aqui. Achei muito pertinente essa frase. Antes de filosofar é preciso confessar. Hajime Tanabe. Próxima frase. Os limites da minha linguagem significam os limites do mundo. Cara, cada frase aqui vai para um mundo, né? Os limites da minha linguagem significam os limites do mundo. Então, é isso que eu acho, né, questionável, porque às vezes não seria, né? Também é possível a gente conceber, né, das nossas ideias o que a gente reflete. O mundo às vezes também precisa, né? Uma série de pessoas precisa, mas não acho que é tudo isso.
né? Deixa eu ver, 246, 246, cadê? Vamos lá, Ludwig Wittgenstein, 1889-1951. Temos o mapa mental. A abordagem é lógica, a área é filosofia da linguagem. Vamos para o mapa mental. Antes do mapa mental, uma frase bem simples, bem breve. A solução do problema da vida é vista no desaparecimento do problema. A solução do problema da vida é vista no desaparecimento do problema. A gente até entra em questão, né? Que teve um filósofo que falou lá atrás que a gente só pensa quando nós entramos em um problema, né? Teve um filósofo que falou isso aqui atrás, né? Aqui a solução do problema da vida é vista no desaparecimento do problema. De fato faz sentido, né? Cada um ali se conecta, né? Não está, nenhuma frase está anulando a outra, né? Então vamos lá. A linguagem é composta, que aí vai entrar naquela discussão de qual filósofo tem mais razão, tem menos razão e tal, e tal, e tal, né? Mas também é legal fazer essas discussões, né? De um com o outro, assim, é muito legal a gente, né? Por enquanto a gente não está discutindo quem está certo ou quem está errado, né? Aliás, eu acho que eu nem teria essa pedigree para fazer isso. Tô primeiro lendo aqui, tô apenas lendo e tô fazendo reflexões em cima que até mesmo isso está sendo para a autoaprendizagem, né? Tenho bastante convicção que também vai ter bastante gente que vai se identificar com essas palavras aqui e vai com certeza também ter visões, ter ideias, vai estimular assim a criatividade, a imaginação, o conhecimento, né? Aqui não estamos falando quem está certo e quem está errado, tô jogando as coisas na mesa, mas também faz parte também a conversa, né? Qual escola você pode se adaptar, né? Cai numa outra frase que aqui foi dita também, depende muito da pessoa, né? Como é que ela foi criada, que ela pode escolher a escola filosófica que ela mais se identifica. Então você pode ficar aberto a você escolher uma escola filosófica, gostar dela, escolher tal pessoa que você realmente gosta e um dia você chama aí sua namorada, seu namorado, seus colegas aí para discutir qual que é a vertente que mais te agrada e na discussão vocês chegarem em outras filosofias que vocês mesmos criam, né? E esse que é o mais legal. Beleza? Então vamos lá, meus amigos. Vamos dar sequência. A linguagem é composta, mapa mental, tá? A linguagem é composta de proposições assertivas sobre coisas que podem ser verdadeiras ou falsas. Ao outro lado também, o mundo é composto de fatos. As coisas são de um certo modo. Se a gente for olhar de uma maneira científica, tudo seria átomo aqui na Terra, né? Tudo, pelo menos na matéria. Então seria átomos, elétrons, né? Prótons e nêutrons, né? Tudo seriam compostos pela mesma fórmula, né? Até mesmo a água, que é líquida, que é H2O, é composto por elementos, né? Que é oxigênio, uma molécula de oxigênio e duas moléculas uma molécula de hidrogênio e duas moléculas de oxigênio, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que realmente é isso. Na verdade, eu vou tirar essa dúvida agora para eu também não estar passando informações errôneas, até mesmo por esse assunto que é mais científico, né? Então, H2O é composto químico, né? Olha só como é que é uma beleza, né? A gente pode ver a qualquer momento aqui no celular. Vamos lá. Rapidão, tenho certeza que é isso, gente, mas só para ter essa certeza, né? Nossa, abri um PDF aqui, não precisa abrir um PDF não, rapaz. Não, poxa, não precisa tudo isso aí não. Não, rapaz, isso aí é rapidinho, poxa. Cadê?
Composição, exatamente. Vamos lá. Ah, tá indo no Guaraná, não é no Guaraná, não. Composto químico. Cadê? Composição química da água, é isso aí. Oxigênio. Cadê? Se encontrar, rapaz, estou quebrando a cabeça por uma coisa bem simples. A água é composta por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Para formar uma molécula dessa substância são necessários dois átomos de hidrogênio e apenas uma de oxigênio. Perfeito. Só para a gente ter certeza. Então a composição da água realmente é essa. Para formar uma molécula dessa substância são necessários dois átomos de hidrogênio e uma de oxigênio. Beleza, só para, né? Tinha falado os dois para ter certeza, né? Mas vamos lá. Beleza, legal, para ter certeza mesmo. Vamos lá. Voltando ao mapa mental, galera. Vamos lá. A linguagem é composta de proposições assertivas sobre as coisas que podem ser verdadeiras ou falsas. O mundo é composto de fatos. As coisas são de um certo modo. Logo, as proposições são imagens de fato, do mesmo modo que mapas são imagens do mundo. Qualquer proposição que não retrate fatos é sem sentido. Por exemplo, matar é ruim. Minha linguagem é, portanto, limitada a declarações de fatos sobre o mundo. Os limites da minha linguagem significam os limites do mundo. Pois é. Interessante. Bacana. Beleza. Vamos dar sequência, não vai ficar muito longo. Então vai ficar bastante longo. Beleza, galera, vamos lá. Nós próprios somos as entidades a serem analisadas. Martin Heidegger. Concordem? Nós próprios somos entidades a serem realizadas. Nós próprios somos entidades a serem analisadas. Mapinha mental. A filosofia sempre faz perguntas profundas sobre o ser. Precisamos fazer essas perguntas examinando o ser para o qual ser é um tema, que no caso somos nós. Nós próprios somos as entidades a serem analisadas. A questão da existência nunca é explícita, exceto pelo próprio existir. Olha só que bacana, meus amigos. Bacana. Próxima frase. A única escolha moral verdadeira do indivíduo é o autossacrifício em prol da comunidade. Muito bacana mesmo. Né? Tá ficando muito interessante essa parte mais contemporânea, né, da filosofia, né? Estudou. Olha só que legal. Tetsuro Watsuji, 1889-1960. A área é ética e a abordagem é existencialismo. Ele é japonês, talvez seja, ou é japonês, né, ou é chinês, vou dar uma olhada aqui, né, mas ele fala uma coisa bem legal, ó, baseado nessa frase, né, a única escolha moral verdadeira do indivíduo é o autossacrifício em prol da comunidade. Nesse caso aqui ele fala assim, ó, para ele a ética não é uma questão de ação individual, mas de esquecimento ou sacrifício do próprio eu,
de modo que o indivíduo possa trabalhar em benefício de uma comunidade mais ampla. A ética nacionalista e a crença na superioridade racial japonesa levaram Watsumi a perder apoio após a Segunda Guerra. Mais tarde, ele se distanciou dessas concepções. Guerreiros samurais com frequência sacrificavam suas vidas em batalha a fim de salvar o Estado. Esse gesto de extrema lealdade e autonegação, Watsuji chamou de Kenshin, ou autossacrifício absoluto. Então, realmente é bem interessante, né, galera? Isso aqui, muito legal. Esse espírito de você ser solidário. Se a gente for levar em ideias atuais, assim, sem guerrilhas, etc., seria um autossacrifício de você ser solidário, né? Eu acho que essa a gente pode partir para esse lado. Ah, de novo, tá acabando a bateria. A gente vai fazer mais um vídeo, tá, galera? Tem bastante material aqui pra gente ir conversando, beleza? Então, te aguardo no próximo bloco. Vamos lá. Galera, voltando aí, vamos dar sequência ao mundo moderno aqui, vamos lá. E é isso aí, vamos direto. Vamos direto, vamos lá. Beleza, então, galera, a gente terminou, né? A gente terminou aqui na frase: a única escolha moral verdadeira do indivíduo é a do autossacrifício em prol da comunidade, beleza? Achei realmente bem legal essa frase, né? Bastante, né? As pessoas, a gente ter condições, né? Da gente estar sempre buscando evoluir, né? De forma moral, de forma espiritual, né? De forma ética, para que a gente sempre veja o nosso próximo como companheiro, como idealizador, né? Independente se caso o sistema social que nós vivemos, etc., às vezes possa ter aquela mão invisível, etc., é interessante a gente sempre olhar como um companheiro, beleza? Ou, no caso, uma companheira, né? Ok, muito bem, galera, vamos dar sequência. Próxima frase. A lógica é o último ingrediente científico da filosofia. A lógica é o último ingrediente científico da filosofia. Quem falou isso foi Rudolf Carnap. Muito bem, vamos ver aqui, página 257. 257, vamos dar uma olhada aqui. Tá realmente muito legal esse mundo moderno aqui, viu? Página 257. A única... aqui, exato. A lógica é o último ingrediente científico da filosofia. Na lógica não há moral. Muito bem. Área: filosofia da ciência. Abordagem: positivismo lógico. Rudolf Carnap, 1891 a 1970. Não tem um mapa mental, não é? Não tem um mapa mental, mas eu vou falar um pouquinho a respeito, né? O positivismo lógico aceita como verdadeiras apenas afirmações estritamente lógicas, passíveis de verificação empírica. Para Carnap, o dever real da filosofia é, portanto, a análise lógica da linguagem, a fim de descobrir e excluir aquelas questões que, falando estritamente, não têm sentido, e a descoberta de modos de falar sem ambiguidade sobre ciências. Muito bem, um dos problemas filosóficos do século XX é determinar um papel para a filosofia, dado o sucesso das ciências naturais. Essa é uma das principais preocupações do alemão Rudolf Carnap em A Linguagem Física como a Linguagem Universal da Ciência, 1932, que sugere que a função própria da filosofia e sua contribuição principal para a ciência é a análise lógica e o esclarecimento de conceitos científicos. Carnap afirmou que muitos problemas filosóficos aparentemente profundos, como os metafísicos, são sem sentido, porque não podem ser comprovados ou refutados pela experiência. Acrescentou que também são, de fato, pseudo-problemas causados por confusões lógicas no modo como usamos a linguagem. Sinceramente, eu não tenho muitas condições de refutar ou de opinar a respeito o que o Rudolf Carnap está querendo dizer. Para mim está bastante avançado isso. Vou deixar apenas a frase para que você que esteja assistindo parta para a sua filosofia, tá certo? Eu vou deixar porque para mim tá bastante complexo.
É, vamos lá, deixa eu ver. Consciência correta, ação correta, intenção correta, modo de vida correto, esforço correto, concentração correta, fala correta, compreensão correta, caminho óctuplo. Feliz. Ah, tá. Isso aqui é lá atrás. Acabei pegando aqui, virando a página aqui, galera. Aquela frase que a gente leu lá atrás, que é uma frase muito boa. Feliz aquele que superou seu ego, Siddhartha Gautama. Né? Tem um mapa mental aqui, vou dar só uma lida nesse mapa mental aqui rapidinho. As quatro nobres verdades. O sofrimento é parte inerente da existência, desde o nascimento, na doença e na velhice até a morte. A verdade do sofrimento. Dukkha. Não sei se essa é a pronúncia, mas vamos lá. A causa do sofrimento é o desejo, anseio pelos prazeres sensuais e apegos aos bens e ao poder mundano. A verdade da origem do sofrimento. Samudaya. O sofrimento pode acabar por meio do desapego, do anseio e do apego. A verdade do fim do sofrimento. Nirodha. O caminho óctuplo é o meio para eliminar o desejo e superar o ego. A verdade do caminho para o fim do sofrimento. Maga. Olha só como é que os caras estão muito à frente da gente, né? Não acredite em nada, não importa onde você o leia ou quem o diga, a menos que esteja de acordo com sua própria razão. A paz vem de dentro, não a procure fora. A mente é tudo, o que você precisa, você se torna. A roda de Dharma. Um dos mais antigos símbolos budistas representa o caminho óctuplo para o Nirvana. No budismo, a palavra Dharma refere-se aos ensinamentos de Buda. Consciência correta, ação correta, intenção correta, modo de vida correto, esforço correto, concentração correta. Tá. Caminho óctuplo. Realmente, cara. Realmente isso é muito bom. Muito bacana isso, viu, gente? Muito bacana mesmo. Vamos lá. A gente parou. Beleza. A gente deu uma volta no tempo aqui. Vamos só voltar. Tá. Unicamente, próxima frase. Unicamente conhece o ser humano aquele que o ama sem esperança. Walter Benjamin. Unicamente conhece o ser humano aquele que o ama sem esperança. Muito bem. Próxima frase. Aquilo que é não pode ser verdade. Herbert Marcuse. Ok, vamos dar sequência. A história não nos pertence, nós pertencemos a ela. Hans-Georg Gadamer. Na medida em que uma afirmação científica trata da realidade, ela deve ser falsificável. Karl Popper. A inteligência é uma categoria moral. Eu dei uma lida nesses quatro, cinco rápido, para a gente dar uma adiantada. Mas eu já vou dar uma puxada aqui, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. 259. Cadê? Achei. Cadê você? Ok. A construção da vida no momento está muito mais no poder de fatos do que das convicções. Nós paramos auto-reconhecer. Ele diz que encontramos nós. Tô procurando aqui uns mapas mentais pra gente ir desenvolvendo. Como uma experiência está ela própria dentro da totalidade da vida, a totalidade da vida também nela está presente. Deixa eu ver. Interessante. Eu vou pegar aqui primeiro o Walter Benjamin, como a gente falou, né? Não tem mapas mentais aqui, mas eu vou dar uma lida aqui. A construção da vida, no momento, está muito mais no poder de fatos do que das convicções. Esse é o Walter Benjamin. Aqui, o Herbert Marcuse, ele fala o seguinte, 1898 a 1979, o Walter Benjamin, 1892 a 1940, ele fala o seguinte, para Marcuse, carros são o tipo bem de consumo que usamos para nos auto-reconhecer. Ele diz que encontramos nossa alma nesses bens, tornando-os meras exceções das coisas que criamos. Faz sentido. A história não nos pertence, nós pertencemos a ela.
Hans-Georg Gadamer, 1900 a 2002. Né? Área, filosofia da história, abordagem, hermenêutica. Depois eu vou pesquisar o que é hermenêutica, que eu esqueci. Já vou até ver aqui, deixa eu ver, peraí. Hermenêutica. Hermenêutica. Vamos ver. Enquanto o celular carrega. Enquanto o celular carrega, compreendemos. Opa, falando besteira aqui. Hermenêutica. Hermenêutica. Ciência técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos das escrituras, das Sagradas Escrituras, por exemplo, interpretação dos textos, dos sentidos das palavras. Aqui tem. Vamos lá. Arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos, doutrina ou ciência cujo objetivo se caracteriza na interpretação ou compreensão dos textos de teor religioso ou filosófico, ou hermenêutica sagrada. Ah, entendi. É para a interpretação, né? Interpretação de texto. Pessoa que se especializou, hermeneuta, pessoa que se especializou na leitura e na interpretação de livros sagrados e antigos, geralmente de teor religioso ou filosófico que, papapá. Hermeneuticamente, tendo em conta a hermenêutica, a arte de interpretar textos sagrados ou antigos explicou a teoria hermeneuticamente, de acordo com a interpretação de um texto, de suas palavras e dos elementos que compõem. Tudo bem, legal, deu para entender. Vamos ver esse mapa mental aqui. A história não nos pertence, nós pertencemos a ela. Compreendemos o mundo por meio da interpretação. Ela sempre ocorre dentro de uma época histórica particular que nos proporciona preconceitos e predisposições. Não podemos compreender as coisas fora desses preconceitos e predisposições. A história não nos pertence, nós pertencemos a ela. Concordo. Como uma experiência está ela própria dentro da totalidade da vida, a totalidade da vida também nela está presente. Muito bem. Beleza. Vamos lá, próxima. Na medida em que uma afirmação científica trata da realidade, ela deve ser falsificável. Karl Popper, 1902 a 1994. Citou o exemplo aqui, uma figura da Terra globo, da Terra plana. Vai saber, né? Filosofia da ciência, filosofia analítica, né? Então vamos lá. Mapa mental. O conhecimento científico opera por indução. Isso significa trabalhar a partir de observações particulares, tais como todo cisne que vejo é branco, em direção a princípios gerais, como todos os cisnes são brancos. Mas esses princípios não podem ser comprovados, apenas refutados, por exemplo, pela observação de um cisne negro. Na medida em que uma afirmação científica trata da realidade, ela deve ser falsificável. Digamos que sim, né? Traz um exemplo aqui de alguns exemplos. Né? Toda solução para um problema cria novos problemas, não solucionados. Faz sentido. A ciência pode ser descrita como a arte da sistemática simplificação. Não é verdade. Próxima frase. A inteligência é uma categoria moral. A inteligência é uma categoria moral. Theodor Adorno. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui. Só vou pegar aqui no... Ah, não, peraí. Pode ser aqui mesmo. Peraí. Cadê você? Aí, achei. Mapa mental. Vamos lá. Inteligência mais emoção, ambas são necessárias para que eu faça julgamentos sobre o que é certo ou errado. Então, para agir moralmente, preciso ser capaz de usar minha inteligência, assim como minhas emoções. A inteligência é uma categoria moral. Concordo mesmo. A junção dos dois torna-se uma categoria moral. Concordo.
A faculdade de julgar é medida pela firmeza do eu, Theodor Adorno. Muito bem. Próximo. A existência precede a essência. Preceder. Preceder, se eu não me engano, é no futuro, né? Precede. Ué, não, é pré, né? O pré é de antes, né? Então, eu acho que é antes. Precede. Precede. Vamos lá. A existência anterior à existência. Vamos ver. Previamente. Exatamente. Precedente ou que precede, ocorrido previamente, anterior. No caso, anteriormente. Então, a existência anterior à existência. Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980. Vamos lá, mapa mental. Quando fazemos algo, fazemos com um propósito. Quando a gente faz algo, a gente faz com um propósito. O propósito ou essência de algo criado vem antes da sua existência. Então, ó, quando fazemos algo, fazemos com propósito, né? Beleza. O propósito ou essência de algo criado vem antes de sua essência. Não somos feitos para qualquer propósito. Então, nossa existência precede a essência. Temos de criar nosso propósito para nós mesmos. Aí ele traz uma coisa aqui, o Jean-Paul Sartre, que ó, eu li uma ala desse mapa mental, tem outra parte da ala mental. Não há Deus. Não somos criados por Deus. Não somos feitos por qualquer propósito. Então, nossa existência precede nossa essência. Conclusão, temos de criar nosso propósito nós mesmos. Olha, é muito interessante mesmo, viu? Acho bastante interessante. Primeiramente, o homem existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define. Quanto aos homens, não é o que eles são que me interessa, mas o que eles podem se tornar. Concordo, concordo. Cara, concordo, viu, com muita coisa que ele fala. São questões que a gente leva, né, para discussões, não seria 100% assim, pelo menos na minha visão, né, mas esse raciocínio, né, de trazer esse autonomismo para a gente é interessante, pode ser interessante. Mas será que é mesmo assim? Né? Ele está partindo de um pressuposto de que não há o Criador. Né? Eu me questiono se não há o Criador. Né? Não estou falando se ele é bom ou ele é ruim. Veja só. Eu estou colocando aqui a existência dele. Vamos colocar assim que parte que ele falou eu acho, né, procedente, mas eu não sei se deu corte, vamos continuar. Então, assim, não seria 100%. Parte, né, pode ser possível, mas eu acho que outra parte já não sei, assim. Já me questiono, né, se não há, se ele não existe, enfim. Mas vamos lá. Eu acredito, né, mas vamos lá. Em outras coisas. O cara que me ensinou bastante coisa, muito obrigado a você. Muito obrigado a você, viu? Obrigado mesmo. A banalidade do mal. Hannah Arendt, 1906 a 1975. A falha de julgamento, tá. A razão vive na linguagem. Emmanuel Levinas. Sem mapa mental, vamos dar sequência. A fim de ver o mundo, temos de romper com nossa aceitação habitual a ele. A fim de ver o mundo, temos que romper com a nossa situação habitual dele. Concordo. Mapa mental. Nossa experiência é cheia de enigmas e contradições. Nossas suposições cotidianas nos impedem de ver esses enigmas em
contradições. Devemos, duas alas, deixar de lado nossas suposições cotidianas. Do outro lado, devemos reaprender a examinar nossas experiências. Reaprender a examinar nossa experiência. Resultado, dos dois lados, a fim de ver o mundo, temos de romper a nossa aceitação habitual dele. Concordo. O homem está no mundo e é no mundo que ele se conhece. Perfeito. Vamos lá. Mas também tem uma questão de meditação. Muitas vezes a pessoa ela pode meditar e ela pode encontrar as respostas dentro de si também. Às vezes nem todo mundo tem oportunidade de viajar, nem todo mundo tem oportunidade de sair por aí, né? Questões físicas, lógicas, mentais ou até mesmo operacionais mesmo, né? Então tem essa também. Eu acho que tem esse lado também. O homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea. Simone de Beauvoir, 1908-1986. Isso é uma frase desta moça, né? Mapa mental. Entre aqueles que escreveram sobre a natureza humana, a maioria era masculina. Os homens adotaram a masculinidade como o padrão, com o qual o julgamento, vou ler de novo. Os homens adotaram a masculinidade como o padrão com o qual julgamos a natureza humana. Os homens definiram as mulheres segundo a diferença desse padrão. Logo, o homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea. A representação do mundo é obra dos homens. Eles o descrevem a partir de seu próprio ponto de vista, né? Isso é a visão dela, né? Talvez seja uma crítica social, provavelmente, né? Concordo com essa crítica social. De direitos iguais das mulheres com os homens, enfim, é isso aí. A linguagem é uma arte social. Willard Van Orman Quine, 1908 a 2000. As palavras têm significados para nós, porque estamos acostumados com as maneiras como elas são usadas pelos outros. O modo como a linguagem é utilizada socialmente torna-a significativa, não porque existe uma ligação entre as palavras e coisas. A linguagem é uma arte social. Concordo. Peraí que eu fiz o mapa errado aqui, tá, gente? As palavras têm significados para nós, porque estamos acostumados com as maneiras como elas são usadas pelos outros, não porque existem uma ligação entre palavras e coisas reais. O modo como a linguagem é utilizada